Chamamos então aqui ao palco o representante do Unicef no Brasil, Gary Stoll. E eu quero começar parabenizando os parceiros do Núcleo Ciência pela Infância que realizaram este simpósio. Como foi muito falado aqui e os últimos estudos mais recentes comprovam, se quisermos ser efetivos nas ações voltadas para a primeira infância, precisamos promover um cuidado integral e integrado, especialmente da gestação até os 3 anos de idade. Desenvolvimento integral e integrado na primeira infância inclui um conjunto de políticas públicas voltados a áreas tais como a saúde, a nutrição, afeto, ambiente seguro, proteção e oportunidades de aprendizagem. Cada uma dessas dimensões deve ser levada em conta para que a criança tenha seus direitos plenamente garantidos. Por isso, é com muita satisfação que vejo aqui reunidos parceiros tão fundamentais para a garantia do cuidado tanto integral como integrado na primeira infância. Como vocês sabem, o mandato do Unicef, e nós trabalhamos em todos os países do mundo, mandato da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Então, sabemos os desafios de trabalhar desse jeito integral, porque é nosso mandato, é nosso trabalho de dia a dia. Não somos de nenhum setor, somos da criança, dos direitos de cada criança. Eu acho que, entre todos, temos os aliados e a força para garantir que essa abordagem integral seja adotada especialmente para aquelas crianças e famílias mais vulneráveis. O Brasil tem avançado muito e o governo tem dado novos passos para consolidar uma política integral e integrada para a primeira infância. Sabemos que temos pela frente importantes desafios a serem superados também. Por exemplo, no Brasil, ainda tem 6 milhões de meninos e meninas de até 5 anos de idade que vivem em domicílios com renda per capita de até meio salário mínimo. Além da renda, existem outros fatores de exclusão, como a situação vivenciada por crianças indígenas, quilombolas, ribeirinhos e aquelas crianças que moram nas periferias das grandes cidades aqui no Brasil. Essas crianças correm o risco de não desenvolver seu pleno potencial. Para reverter esse quadro, é fundamental investir cada vez mais em políticas públicas inclusivas e de qualidade para todas as crianças e suas famílias, particularmente aquelas mais vulneráveis. Gostaria de reafirmar aqui o compromisso do Unicef em trabalhar junto com o governo, com a sociedade civil, com parceiros como a Fundação, com todos, para a promoção de políticas públicas voltadas ao cuidado integral e integrado de cada criança no Brasil e no mundo, sem exceção. Agradeço muito a oportunidade. E agora, para algumas considerações finais, chamamos aqui à frente o diretor-presidente da Fundação Maria Cecília, Eduardo de Campos Queiroz. Boa tarde a todos. Eu acho que eu estou até mais nervoso do que eu estava na abertura. A gente está quase chegando no fim e eu vou falar um pouquinho de números, depois eu vou entrar um pouquinho no que aconteceu ao longo desses quase 2 dias que nós estamos juntos aqui. Bom, acho que foi mais que acertada a ideia de fazer o simpósio aqui em Recife. Que deu overbooking, né? Deu 480 pessoas. Foi engraçado, porque vocês não ficaram sabendo, mas tinha gente correndo atrás de cadeira da nossa equipe
E isso foi muito bacana, porque veio mais gente do que a gente esperava. Então, pela internet também, a gente deu overbooking na internet, até chegou a cair o sistema também, mais de 4 mil acessos, então, muita gente acompanhando online. Por mobile, foram 31%, então o mobile vem crescendo aí ao longo dos anos, o resto, o pessoal mais no desktop, laptop. Acessos internacionais, a gente teve 470 acessos internacionais, então também bem bacana, gente do mundo inteiro assistindo de alguma maneira. E simpósios satélites, como foi comentado aqui, nós tivemos mais de 200 simpósios satélites. Tinha gente em universidade, vieram me falar que tinham 160 alunos, eu não vou lembrar exatamente qual escola que estava assistindo, qual universidade que estava assistindo. Bom, eu não vou, a Dalgisa já falou da avaliação, então, só lembrando que vocês têm que realmente preencher a avaliação, é muito importante para a gente realmente respeita muito e é importante para a gente está aqui, um dos motivos da gente estar aqui também é porque várias vezes já foram citadas, e teve gente que veio falar comigo, bom, vocês têm que subir, e a gente subiu, então a gente está aqui em Recife com vocês. Isso foi fruto também da avaliação. Nós tivemos vários palestrantes, eu não vou conseguir trazer a fala de todos aqui, falando de sobrevivência, desenvolvimento integral, diversidade, vulnerabilidade, qualidade, falando sobre os nossos profissionais que atuam com as nossas crianças, nossos gestores públicos, falando de advocacy, uma fala, acho que diferenciada, né? É importante, essa história do advocacy vale também para o terceiro setor, vale para o segundo setor, vale para o primeiro setor. A comunicação é fundamental para que a política pública chegue, as pessoas entendam o que, por exemplo, é uma mãe coruja, né? As pessoas sentem, mas é importante elas saberem, pela comunicação, como é que esse dinheiro está sendo investido e por que está sendo investido. Porque as pessoas, às vezes, recebem, mas não sabem exatamente por quê, e é importante a gente falar isso. E a história que foi falada recentemente aqui também, da intersetorialidade, que é algo que não é fácil, que é difícil, mas que ela tem que ser buscada. A gente não pode fatiar essa criança. A criança não é da educação, a criança não é da saúde, nem do desenvolvimento social. A criança ela tem que ser olhada por todos. E quando isso acontece, a experiência mostra que o sucesso é grande. Essa criança realmente tem muito mais chance de alcançar o seu pleno potencial. Falando um pouquinho da fala do Gary, nosso amigo Stanford, ele trouxe para a gente que ainda, apesar dos grandes avanços, a gente tem 250 milhões de crianças no mundo em situação de vulnerabilidade, e não é pouca gente. Acho que é um Brasil de crianças, né? Aqui no Brasil, tem 6 milhões, acho que o ministro pode falar um pouquinho de crianças em situação de vulnerabilidade, que a gente já está trabalhando por elas e vai intensificar esse trabalho. O Gary também falou sobre a importância desse cuidado integral, né, que o representante do Unicef comentou aqui também, e a história dos estímulos, que são essenciais, né, para reduzir esses efeitos dessa vulnerabilidade. E aí potencializar realmente o desenvolvimento de cada criança. O Gary também comentou do custo do não fazer nada, né, da inação, de não enfrentar esse trabalho na primeira infância. E custa caro, né? O não fazer nada não é que vai ficar tudo bem, custa muito caro para as crianças, para as famílias e para o país. Isso tem impacto importante. Foi interessante que ele trouxe números de quanto isso impacta no PIB de cada país. Ali não tinha o número do Brasil, mas seria bem interessante um estudo para a gente fazer quanto o custo, se a gente não fizer nada com essas crianças em vulnerabilidade, quanto isso vai custar para o Brasil. E não vai custar pouco, eu tenho certeza. Por outro lado, ele também trouxe
o quanto custa para a gente investir em cada criança, e foram números baixíssimos, né? 20 centavos, 50 centavos per capita. Se a gente quisesse trabalhar com essas crianças do mundo inteiro, quanto custaria? E números impressionantes, que a gente fala, bom, mas é isso mesmo? Isso é pesquisa, né? Trouxe exemplos de programas em escala fora do Brasil, mas eu acho que a gente tem exemplos importantes de programas que já estão em escala no Brasil, né? Aqui, Ceará tem, Boa Vista tem, Alagoas está começando um trabalho, Rio Grande do Sul, São Paulo. Acho que a gente está começando realmente a crescer com a primeira infância e tentando aí fazer um trabalho importante para as nossas crianças. A professora Márcia Castro, ela falou sobre esses diversos níveis de influência dos programas de primeira infância, que não existe um pacote único, a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. No Rio Grande do Sul, o programa é diferente do Mãe Coruja, que é diferente de Boa Vista, um é um centro, um programa de visitação, são programas diferentes. A gente tem o Acre agora desenvolvendo o seu programa de primeira infância, e são vários Brasis, né? Vários Brasis que não dá para a gente querer ter um modelo só para todo mundo. Então, as decisões elas têm que ser tomadas com base nas realidades locais. E aí vai do município, vai de uma parceria Estado-município. A professora Márcia também trouxe as cidades amigas das crianças e trouxe o exemplo também do Zika, né? Como a gente precisa trabalhar com essas crianças que, por vezes, elas são esquecidas, né? Foram falados dos indígenas, as crianças com síndrome de Down, todas elas têm que ter essa oportunidade de alcançar o seu pleno potencial, independente de qual ele seja, mas todas as crianças têm que ter essa oportunidade. Bom, eu comentei, eu não vou conseguir falar de todo mundo, então eu vou entrar, eu vou falar um pouquinho agora, sistematização do Mãe Coruja, que foi um outro tema, não foi uma palestra de uma pessoa, mas foi um desafio que a gente sentou junto com o governo de Pernambuco, com a equipe do Mãe Coruja, e foi um desafio, né? É muito fácil para um governo simplesmente falar, prefiro não avaliar, mas o governo aqui teve a coragem de falar, não, a gente quer avaliar, e a gente quer sistematizar. O que está sendo feito aqui não precisa ser feito só para cá, né? O pessoal não precisa ficar guardando, não é um segredo para cá. Então, a gente tem que saber se está tendo impacto, e a gente se mostrou que está tendo impacto, tem pontos a melhorar no Mãe Coruja. O Mãe Coruja agora está sendo sistematizado para quê? É uma tecnologia. Outros estados, outros municípios têm que ter acesso a isso também. E a ideia, isso é uma estratégia da Fundação Maria Cecília de tentar ajudar esses estados, municípios que já estão desenvolvendo programas de primeira infância, de avaliar. É importante a gente avaliar, saber o que está sendo feito com o nosso dinheiro, né? E sistematizar, porque aí a gente consegue valorizar ainda mais esse recurso que foi aplicado num programa que pode ser usado por outros governos, né? Então, parabenizar o governo realmente que que teve coragem de realmente fazer essa avaliação, né? Eu queria também trazer uma fala importante, e acho que também serve de exemplo, e a fala do governador. A fala do governador, a hora que ele falou, que ele colocou como linha do orçamento um programa de primeira infância, ele falou, não dá para ficar só na conversa. Ele poderia falar só, ele falou, não, a gente colocou uma linha lá, que é a linha do Mãe Coruja, a linha do programa de primeira infância. Então, está lá, né? E isso não é fácil. Você criar uma linha no orçamento, você convencer o planejamento, a fazenda, não é fácil, né? Agora, aqui está sendo visto como investimento, e isso a gente tem que, os prefeitos que estão assumindo agora, ou que estão na segunda gestão, tem que criar essa linha. Bom,
A mudança sistêmica, ela depende de todos nós, né? A gente, na Fundação, fala bastante dessa história da mudança sistêmica, que é isso aqui, é mudar grande, né? A gente pode pensar localmente, mas a gente precisa mudar grande a nossa cidade, o nosso estado e o Brasil. Eu gostaria de fazer um convite para vocês. Muita gente aqui já sabe, mas talvez tenha algumas pessoas que não saibam. A gente tem um curso de desenvolvimento de primeira infância que acontece na Universidade de Harvard e acontece também aqui no Brasil, no INSPER. É um curso, uma semana em Harvard, depois a gente faz 2 a 3 dias aqui lá em São Paulo. Então, eu queria fazer um convite, vocês entrarem no site da Fundação Maria Cecília, lá tem, as inscrições estão abertas, é uma oportunidade para gestores públicos, para líderes de ONGs. A gente quer realmente, e a gente tem já é a 6ª edição ano que vem, várias pessoas aqui que estão na plateia já fizeram curso, e realmente isso tem conseguido mudar o ambiente aí das nossas lideranças. Eles têm se sensibilizado para a importância da primeira infância, e isso acaba gerando políticas públicas e movimentos pela primeira infância. Eu queria agradecer aos palestrantes, a todos os palestrantes que vieram de fora, tem gente que veio de longe, e os nacionais, os internacionais e os nacionais. Eu queria agradecer realmente a todos. Para a gente é uma honra receber vocês, acho que está cada vez crescendo mais esse simpósio. Eu queria agradecer aos parceiros do NCPI, o INSPER, o Naércio estava aqui representando o INSPER, é um parceiro desde sempre, a USP também, por meio da Faculdade de Medicina, também outro grande parceiro, o Hospital Sabará, que entrou no NCPI depois, mas entrou com muita qualidade, trazendo muita qualidade mesmo. O Zé Luiz Setúbal, o Lino, a Fátima, todo o pessoal do Sabará realmente fez muita diferença para o NCPI. Os nossos amigos que estão aqui também de Harvard, do Center on the Developing Child de Harvard, que na realidade foi a faísca que começou toda essa história do NCPI com a gente, e estão aqui até hoje, realmente vieram para brilhantar a primeira infância brasileira, e sempre num papel de coadjuvante, né? A gente fala, Harvard, mas nunca quiseram ser ator principal. O ator principal sempre foi a primeira infância. Eles sempre ficaram de coadjuvantes, e isso faz uma grande diferença. E o David Rockefeller Center for Latin American Studies, de Harvard também, que também, com muita qualidade, mas também com muita humildade, vem engrandecer a primeira infância. O governo de Pernambuco, pela acolhida, né, desde o início, quando a gente pensou juntos em fazer esse simpósio, primeira-dama está aqui. Eu queria agradecer ao governador pela acolhida, a toda a equipe do Mãe Coruja, né, a gente sabe do trabalho sensacional que vocês fazem, e que vocês também nos apoiaram muito. Queria agradecer a Danone Early Life Nutrition, que está já há 3 anos apoiando o simpósio, um grande parceiro nosso também, e a Rádio CBN de Recife, que várias pessoas vieram falar comigo, falaram, pô, vocês conseguiram colocar na rádio o tempo inteiro, né? Então, foi muito bacana. A CBN realmente entrou forte, com várias chamadas para o simpósio, várias entrevistas de várias pessoas. Então, agradecer também. Terminando já a agência, reserva, que o pessoal aí atrás, que a gente não vê e não fica sabendo, mas que fazem tudo acontecer, e eles toparam vir aqui para Recife fazer esse simpósio conosco. A equipe da Fundação, que está aqui, mas que também está lá em São Paulo, tem toda a equipe da Carol, que não veio. Eu queria agradecer a todos, né, e agradecer a equipe da Roberta, a equipe do Edu, né, toda a equipe da Fundação, pelo trabalho. Dá muito trabalho organizar o simpósio, organizar tudo. E agradecer principalmente a vocês, né, porque, de novo, está cheia a casa de novo. Esse overbooking foi a primeira vez que deu, viu, Ana? Deu a primeira vez o overbooking, e isso foi muito bacana, a gente ficou muito feliz mesmo, né? De realmente
ter sido esse sucesso, está sendo. Para encerrar, eu queria convidar um grande parceiro, um grande campeão da primeira infância, que eu diria que eu cheguei na Fundação, 2 meses depois, ele já estava lá batendo na porta, né, que é o nosso atual ministro do Desenvolvimento Social, ministro Osmar Terra. Ele já estava lá batendo e fazendo campanha pela primeira infância, junto com a Mary Young, que está aqui, que foi a ex-diretora do Banco Mundial. O Osmar e a Mary, eu tinha acabado de entrar na Fundação, eles já vieram falar de primeira infância e que a gente tinha que fazer isso, que a gente tinha que fazer aquilo. E, como deputado federal, né, e foi uma felicidade enorme. O Osmar, eu acho que, de alguma maneira, posso chamar o Osmar de Osmar, porque ele ter virado ministro. A gente tem o campeão da primeira infância como ministro do Desenvolvimento Social do Brasil. Não é pouca coisa, né? Então, eu gostaria de convidar o ministro para fazer uma fala sobre o panorama da infância no Brasil e falar com a gente um pouquinho sobre a primeira infância. Bom, eu queria cumprimentar todos, a todas, agradecer essa oportunidade da gente conversar aqui, criada pela Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, que não é para retribuir o que o Eduardo falou, Eduardo Queiroz, que é amigo de longa data, mas certamente se tem uma fundação não governamental, privada, que faz toda a diferença em políticas públicas nesse país, dá para dizer que essa fundação é a Maria Cecília Soto Vidigal, que cria esse ambiente, né, tão favorável para o debate, ajuda, né, as pessoas a entenderem melhor, colocou como prioridade a questão da primeira infância e está fazendo a diferença e certamente vai fazer muito mais ao longo desses próximos anos, né? Então, eu quero agradecer ao Eduardo Queiroz, a toda a equipe da Fundação Maria Cecília, dizer para vocês que eu estou na função de ministro, mas a minha caminhada já é de longo tempo nessa questão da primeira infância. Eu não tinha como não fazer, não buscar reforçar as políticas públicas de primeira infância no país, entendendo a importância delas, na função de ministro. Mas eu criei a Frente Parlamentar da Primeira Infância, presidi a frente, que agora está sobre a coordenação do senador José Medeiros, né, senador do Mato Grosso, fez o curso de Harvard. Esse curso de Harvard, feito pela Fundação Maria Cecília, que foi gestado lá atrás, inclusive com uma participação importante da Mary Young, né, mas que a Fundação Maria Cecília resolveu ajudar a existir. Se não fosse a Fundação, não teria existido esse curso, né? Por ele passaram mais de 40 parlamentares e dirigentes, importantes dirigentes da área pública, gestores públicos do Brasil. Inclusive, só aqui em Pernambuco, eu fui colega na primeira turma da Renata Campos, né, que é um símbolo, né, e um exemplo para nós aí na área das políticas públicas e, em particular, da primeira infância, né? E da nossa primeira-dama, Ana Luísa Câmara, também, que fez o curso, né? Primeira-dama de Pernambuco. Então, Pernambuco está bem avalizado para fazer, e ai do governador se ele não fizer avançar as políticas de primeira infância, né, Ana Luísa? Então, aqui eu quero cumprimentá-las e dizer que aqui nós estamos um campo fértil, né, para desenvolvimento de ideias, de propostas. A Frente Parlamentar, a partir, inclusive, com muita influência do curso de Harvard, conseguiu montar o Marco Legal da Primeira Infância, organizamos o Marco Legal, e aqui eu quero citar a participação importante do Vital Didonê, que foi nosso legislador, montou a proposta legislativa, nós íamos dando palpite, mas ele
como experiente consultor legislativo que já foi, ele soube colocar bem no papel, né? Nós fomos até onde deu no marco legal, a gente queria um pouco mais do que ele foi, mas aí com o tempo a gente vai construir o resto, né? Por exemplo, estava achando que tinha que ter licença maternidade de 1 ano, né? Mas era difícil aprovar, porque estava uma pressão grande ali do mundo empresarial e tal, que estava resistindo a essa ideia, né? Então, no fim, acabamos cedendo, no fim conseguimos aumentar a licença paternidade dentro do programa Empresa Cidadã, que saiu, que foi para 21 dias, né? Que era 1 semana e passou para 21 dias. Mas, de qualquer maneira, todos os países mais desenvolvidos, principalmente na área de desenvolvimento humano, são países que têm uma licença maternidade muito maior, né? E que têm licença paternidade também, que intercambiam licença maternidade com licença paternidade, para dar apoio para a criança no período crucial do seu desenvolvimento, né? Nos seus primeiros 1000 dias de vida, né? Que agora está bem delimitado, né? Nós estamos aqui procurando construir agora uma política pública para as crianças mais vulneráveis do Brasil, né? As crianças que estão nas famílias mais vulneráveis, as famílias mais pobres do Brasil, que são as famílias que recebem uma transferência de renda do programa Bolsa Família. Nós estamos falando aí, só de 0 a 3 anos, nós estamos falando de 4 milhões de crianças, né? Aqui em Pernambuco são, se eu não me engano, 284 mil crianças, né, que estão nessa faixa de idade, que pertencem ao programa Bolsa Família, né, que recebem transferência de renda do Bolsa Família. Então, nós estamos querendo utilizar todo esse conhecimento que veio se acumulando desde a década de 90, né, que evoluiu muito, né, nesses últimos anos, a riqueza de pesquisas, a quantidade de informações, nos obriga, inclusive, a ter um grupo que pense, até do ponto de vista científico, para basear o programa em evidências científicas. Eu acho que qualquer programa ele tem impacto, ele avança se ele for comprovado na realidade que dá resultado, né? Não adianta a gente ficar aqui inventando o programa com achismo, então a gente tem que se basear nas experiências que já existem, que funcionam, né? Nós vamos buscar aí algumas coisas do PIN, vamos trabalhar com muitas coisas do Mãe Coruja Pernambucana, vamos buscar a experiência lá da Tereza Surita em Boa Vista, em Roraima, né? Vamos trabalhar com programas que têm mostrado que são efetivos, que mudam a vida dessas crianças, porque na questão social, se a gente mudar a vida dessa criança, o começo da vida dela, e ela for uma criança com maior desempenho escolar, ela vai ter uma profissão melhor remunerada que a dos seus pais e vai ajudar toda a família a sair da pobreza a longo prazo. Ele é um programa de enfrentamento à pobreza. Não é só um programa para melhorar a parte educacional, pedagógica, as habilidades cognitivas. Não, ele muda a vida da família inteira, né? Se a gente trabalhar com as crianças mais pobres, diminuindo o gap que tem bem no início da vida, né? No início da vida se abre um gap extraordinário que depois nunca mais fecha entre as famílias que têm maiores possibilidades de fornecer a seus filhos uma estimulação adequada, um ambiente adequado, e as famílias que não têm, né? Então, e depois que passar esse período, não adianta mais, né? É muito mais difícil. É claro que sempre adianta alguma coisa, mas é muito mais difícil, né, fazer alguma coisa para mudar a vida dessas famílias e dessas crianças. Então, nós estamos reunindo aí, conversando muito com o Eduardo, também o outro Eduardo, da Fundação Eduardo Marino, né, que tem nos ajudado muito, Eduardo Queiroz e Eduardo Marino. Nós estamos pensando aí uma série de apoios, inclusive da área científica. A Fundação Bernard Van Leer tem um papel importante, né? A Rede da Primeira Infância tem um papel importante. Eu vi a Luísa aí também, que já foi presidente da Rede. A Luísa tem muita contribuição a dar. Nós queremos montar um espaço onde as políticas sejam discutidas e nós possamos tirar uma direção para fazer com que o programa aconteça na prática e tenha resultado. E aí, como bem falou o Eduardo, tem que ter avaliação, tem que ter monitoramento e avaliação o tempo todo. Nós não podemos deixar um programa solto. O Brasil tem mania de criar programas
e propostas em várias áreas e não ter avaliação nenhuma. Ninguém sabe se aquilo funcionou ou não funcionou, e a população é a vítima, né? Quando um programa, se gasta dinheiro com um programa e ele não tem resultado, a vítima é a população, é o dinheiro público mal gasto, né? E as crianças e as pessoas que precisavam daquele programa e que não tiveram resultado, né? Então, nós temos que ter muita responsabilidade nessa proposta. Por isso que nós estamos juntando, nesse programa que a gente chama de Criança Feliz, nós estamos juntando todas as informações científicas, nós estamos buscando textos básicos para trabalhar conteúdos, e vai ser um grande programa de visitação domiciliar, né? Ele não é obrigatório, não é imposto a ninguém, mas todos os municípios que quiserem aderir, os estados devem aderir também, eles vão nos ajudar a chegar nas crianças do Bolsa Família, que estão ali cadastradas pela prefeitura, quer dizer, a prefeitura que melhor do que ninguém conhece onde elas estão, o que elas precisam, e chegar a elas num sistema de acompanhamento domiciliar, apoiando as famílias para estimular o desenvolvimento daquelas crianças, com o que tem de mais moderno no mundo de conhecimento científico, para saber exatamente em que momento as relações emocionais, afetivas, quando isso tem impacto ou não nessas crianças, né? Eu vi a representante do Peru aqui, acho que do CUNAMAS, né, falar. Eu estive lá no início do CUNAMAS, eu estive lá no Peru acompanhando, junto com a Gabi Fujimoto, que é outra pessoa muito importante para nós, que boa parte dos programas que existem na América Latina, Zero a Siempre, da Colômbia, CUNAMAS, de alguma maneira, tem o trabalho da Gabi junto, ajudando, apoiando, né? A Gabi foi da OEA, e agora trabalha com a Frente Parlamentar da Primeira Infância Latino-Americana, de toda a América Latina, ajudando a criar marco legal em todos os países, né? Então, a Gabi é outra pessoa que vem nos ajudar, junto com a Mary Young, que é uma pessoa também muito especial na vida da gente. Esse grupo aqui começou, a Mary, a Gabi, tem a Miriam Gonçalves aqui, que é do Educa Tu Hijo, de Cuba, né? que é um programa que acompanha 100% das crianças em casa, visita domiciliar. 100% das crianças cubanas são acompanhadas em casa. E o resultado nas avaliações de desempenho escolar, desempenho na matemática, em línguas, em várias áreas de Cuba, é muito superior à média mundial, né? E tem muito a ver com esse trabalho que vem desde o início da década de 90 lá em Cuba, né? Então, nós estamos juntando. A Mary saiu do Banco Mundial, foi dar consultorias aí para a Fundação HCAM, em vários do Oriente Médio, em vários lugares do mundo. Foi a maior divulgadora em nível mundial da área da primeira infância, na minha opinião. E hoje ela tem uma pequena tarefa. Ela mora em Washington e cuida dos programas de desenvolvimento infantil da China. Ela é diretora dos programas de desenvolvimento infantil da China. E arrumou tempo para vir aqui nos ajudar também, né? Então, eu tenho uma gratidão muito grande, tanto a ela quanto a Gabi, a Miriam, que representa o CELEP de Cuba, né? Ana Maria Silvério, né? Toda a equipe lá do CELEP, que nos ajudou a montar o Primeira Infância Melhor lá no Rio Grande do Sul, né? Então, são programas que têm evidência, que funcionam. É isso que nós temos que fazer. Nós não podemos nos perder agora no mundo de teorias e tal. Temos que ver o que funciona. Se não funcionar, a gente troca, mas tem que ter evidência, tem que funcionar. E a visitação domiciliar, ela é uma parte, ela não é tudo dos programas de primeira infância, mas ela é uma parte importante para organizar lá na ponta. Eu vi a Úrsula, aqui, representante de São Paulo. São Paulo, a Maria Estela Haddad participou também do curso de Harvard, foi nossa colega lá, montou uma proposta muito interessante, mas é justamente para responder algumas coisas que a Úrsula colocou aqui, que nós temos que ter uma proposta organizadora, que chega lá na ponta, tem uma pessoa que é responsável por tudo, né? Que é o visitador, que vai ajudar a organizar a vida daquelas famílias, né? E vai trazer o pessoal da saúde, vai trazer o pessoal da educação, vai acionar o pessoal da ciência social, vai acionar... Tem que estar todo mundo integrado naquele atendimento, mas tem que ter alguém responsável por aquela criança, alguém que responda por ela, né? E que possa ser cobrado, inclusive, pelo resultado, né? Que possa ser avaliado no resultado também. Porque a gente não pode deixar as coisas muito soltas, né? Mesmo sendo uma coisa de disciplinar, né? Mas se ficar muito solta, daqui a pouco um joga a culpa no outro e tal, e o programa não funciona, né? Então tem que ter alguém responsável, como tem, por exemplo, na saúde, a equipe de saúde da família,
né, que tem a responsabilidade da atenção básica. Então, eu acho que pode até não dar resultado que a gente espera, mas nós vamos começar assim. Vamos começar com visita domiciliar. Vai ser, não é quem é o visitador? O visitador, aí um pouco é o exemplo nosso lá do PIN, um pouco é o exemplo lá de Cuba, que o visitador em Cuba começa com um médico e depois passa para uma professora, né? A visitação domiciliar é trocada, mas todos têm o mesmo objetivo, todos têm a mesma formação, a capacitação para aquele assunto específico. Então, o visitador pode ser uma professora, pode ser um técnico de enfermagem, uma enfermeira, né, que vai acompanhar a criança em casa, né, e que vai ser responsável por aquela criança, vai acompanhar sempre aquela criança, né? Vai ser um vínculo daquela criança com as políticas públicas, daquela família com as políticas públicas, vai capacitar a família. Mas aí vai ter que ter outros equipamentos, como tem o Mãe Coruja Pernambucana, tem outros que vão somando para fortalecer o desenvolvimento daquela criança. Como disse a Hillary Clinton, que está nesse momento difícil lá na eleição americana, mas que é uma das grandes divulgadoras da primeira infância no mundo, a primeira grande conferência para divulgar as propostas, as novidades da primeira infância no mundo foi em 1997, feito pela Hillary Clinton na Casa Branca, né, para todas as universidades americanas, para divulgar a importância dos primeiros anos de vida. Portanto, já vão passar 20 anos aí que isso foi feito lá. E ela é uma grande defensora dessa área, né? Então, nós temos um compromisso em fazer com que isso aconteça. As crianças não podem esperar, nós temos que começar a fazer. Ah, mas não tem dinheiro para tudo? Tudo bem, mas vamos começar, né? Vamos começar com o que tem para chegar no objetivo que a gente quer, né? Então, nós estamos com as adesões para o programa. Pernambuco certamente vai ser o primeiro estado a assinar, né? Mas as adesões vão ser agora na primeira semana de dezembro. Nós vamos precisar do conhecimento e do acompanhamento do pessoal do Mãe Coruja, né, para nos ajudar lá, né? A Renata tem um papel importante também nessa história toda, né, para nos ajudar com a Ana Luísa. Enfim, nós vamos precisar de todo mundo que conheça, que tenha contribuições para dar na área da primeira infância. Nós temos uma... qual é o conteúdo que nós vamos usar? Né, o conteúdo aí pode ser tal ou qual. Eu acho que tem até mais de um conteúdo importante, interessante, que pode ter impacto. A gente podemos usar até mais de um, mas não vai ser mais que um ou dois, né? Nós estamos usando agora o Care for Development do Unicef com a Organização Mundial da Saúde, né, que tem experiência da Jamaica também, que pode ser usada, aí vamos ver se a gente faz aqui uma experiência no lugar, mas tem que ter um conteúdo, tem que ter uma coisa que capacite, as pessoas estejam capacitadas naquela direção, né, para fazer o trabalho lá na ponta. Então, vai ser um programa que vai ter uma unidade em todo o país, mas que não vai estar aberto lá no município às outras experiências complementares, a se completar, para essas crianças. Depois vamos discutir a expansão dele no futuro, né? É assim o Educa Tu Hijo, é assim o Chile Cresce Contigo, que é o programa mais articulado que tem na América Latina hoje de primeira infância. É assim o Zero a Sempre, é assim o Early Head Start nos Estados Unidos, o Sure Start na Inglaterra, o Cunamás no Peru. Nós precisamos ter um programa nacional agora para avançar, né? Então, eu quero agradecer muito, dizer para vocês que nós estamos abertos para sugestões, vamos trabalhar junto. Já estamos trabalhando junto com a Maria Cecília, Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, com a Bernard Van Leer, né, na área privada, mas estamos abertos à colaboração, à participação com todos os setores. Então, eu quero agradecer aí mais uma vez a primeira-dama, Ana Luísa Câmara, o Eduardo Queiroz, meu amigo, ao Gary Stahl, representante do Unicef. O Unicef foi muito prestativa, logo que a gente começou a discutir a possibilidade do programa, estava lá o Unicef já se colocando à disposição, então nós juntamos com o esforço do Unicef e da OMS. Tem uma pessoa muito importante, tanto no Unicef quanto na OMS, que é pouco reconhecida no Brasil. Eu quero fazer uma referência especial a essa pessoa. Existe o pesquisador nacional mais citado em trabalhos internacionais no mundo, o pesquisador do Brasil mais citado em trabalhos do mundo todo, chama-se César Victora. Ele foi responsável todas as políticas
propostas pela Organização Mundial de Saúde para a área da primeira infância e redução da mortalidade infantil no mundo. Se vocês forem fazer lá, pegarem a caderneta da criança em Boston ou em Estocolmo, é a caderneta da criança idealizada pelo César Victor, né? Ele é pouco conhecido no Brasil, né? Ele está no nosso grupo também de consultores e vai nos ajudar, inclusive, a fazer acompanhamento das crianças, de avaliação, acompanhamento e pesquisa, né, do desenvolvimento das crianças no programa. Então, eu quero cumprimentar, me lembrei do César Victor também por causa do trabalho, pela parceria que ele tem com a Unicef e com a Organização Mundial de Saúde. Minha querida Mary Yang, muito obrigado pelo teu sacrifício, inclusive, de estar aqui. Ela chegou da China, em Washington, na quinta-feira, e já está aqui com a gente, né? Então, fez o jet lag ainda nem passou da outra viagem, ela já fez mais uma, né? A Gabi Fujimoto também, que certamente tem uma experiência muito importante, a Miriam Gonzalez, o Gary Darmstadt, que é uma oportunidade que a Fundação Maria Cecília nos deu, a vinda dele aqui. Ele vai voltar com a gente agora lá para Brasília para lançar a edição especial do Lancet sobre desenvolvimento infantil. O Lancet, que é a revista mais respeitada de medicina do mundo, está fazendo uma edição especial sobre desenvolvimento infantil e como colocar isso em políticas públicas de escala, com evidências científicas, né? É isso que nós queremos e amanhã estamos lançando lá na OPAS, com a presença do Gary, da Fundação Maria Cecília também, de todos os que estão aqui. Queria cumprimentar o secretário José Irã Costa Júnior, que foi o primeiro secretário de Saúde do Brasil que detectou a gravidade do problema do Zika vírus, né, aqui em Pernambuco. Foi o primeiro alarme que nós tivemos no Brasil, foi do Zé Irã, né? É um bom trabalho, um trabalho importante que ele está fazendo, né? A minha querida Carminha, Maria do Carmo Brandt, que é a secretária nacional de Assistência Social do Ministério, uma figura reconhecida em nível... Quem é da área de assistência social conhece a Carminha, não tem quem não conheça, né, pelo trabalho dela. E o Cláudio Duarte, que é um pernambucano, né, perdido aqui em Pernambuco, que nós fomos buscar lá para nos ajudar a montar o programa lá em Brasília, né? Então, o Cláudio Duarte já foi secretário de Educação aqui de Recife, foi o diretor da área, eu conheci o Cláudio, eu era secretário nacional do Comunidade Solidária, trabalhava com muito orgulho com a doutora Ruth Cardoso, lá em Brasília, no início dos anos 2000, e o Cláudio era o responsável pela atenção básica, ele que montou toda a estrutura dos programas de saúde da família no Brasil. Então, ele vai nos ajudar a fazer a mesma coisa agora com a área da primeira infância lá, está indo para lá para nos ajudar. Era isso, agradeço muito, muito obrigado por essa oportunidade, e vamos nos encontrar mais vezes, certamente já mostrando alguns resultados concretos. Muito obrigado. Nossos agradecimentos, então, ao excelentíssimo ministro Osmar Terra, também nossos agradecimentos ao Eduardo Queiroz. E com isso, senhoras e senhores, nós chegamos ao fim do 6º Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância. Muito obrigada, nós agradecemos a todos vocês que nos acompanharam nesses 2 dias, inclusive você que nos acompanhou e participou conosco nesses 2 dias de simpósio. Para mim foi um orgulho e um imenso prazer estar aqui com vocês. Nós desejamos que os painéis os inspirem para que vocês sejam, de fato, agentes de mudança, contribuindo para a primeira infância no Brasil. Tenham uma ótima tarde e até o próximo evento.